Bom dia a todos que nos acompanham. Estamos estreando hoje mais um formato de comunicação do CRC-RJ, a Live CRC-RJ, que acontecerá aqui no nosso canal do YouTube. Nesse momento de isolamento social, o Conselho tem se empenhado muito em diversas frentes, entre elas a de permanecer oferecendo capacitação, educação continuada aos nossos profissionais em formatos não presenciais. Por isso, além dos nossos cursos EAD, que são pontuados para o Programa de Educação Continuada do Conselho Federal de Contabilidade, estamos disponíveis em nosso portal. Estamos realizando semanalmente transmissões ao vivo em nossas redes sociais, debatendo assuntos relevantes para a nossa categoria. Também gostaria de aproveitar esse momento para divulgar a vocês que firmamos uma parceria com a Universidade Corporativa do Administrador, do CRA-RJ, para que os nossos profissionais façam gratuitamente todos os cursos lá disponíveis. Basta baixar o aplicativo do CRC-RJ e buscar em notícias as orientações para tanto. Além disso, estamos divulgando uma excelente iniciativa do SENAC, que aqui no Rio de Janeiro é presidido pelo nosso conselheiro Sérgio Arthur Ribeiro, na liberação gratuita de diversos cursos EAD. Mais informações também em nosso portal. Bem, agora a gente pode iniciar o nosso bate-papo aqui com o convidado de hoje, o secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Cláudio Carvalho. Eu queria agradecer muito, secretário, por você ter topado participar com a gente desse projeto piloto. O objetivo dessa live é que o secretário possa apresentar e debater as medidas tomadas pelo governo do Estado no combate à pandemia Covid-19 e também uma projeção do que podemos esperar em termos econômicos no curto, no médio e no longo prazo. Secretário, muito obrigado pela sua participação, muito me honra estar aqui conversando com você agora, nesse primeiro formato, nesse primeiro desenho, na primeira oportunidade que a gente tem de conversar com os nossos profissionais desse jeito. Samir, bom dia aos contabilistas, às contabilistas. É um prazer participar do programa de vocês, sabendo ainda que é um formato inovador, iniciando agora. A gente atravessa um momento difícil de isolamento social, as atividades profissionais, todas elas ou suspensas ou, no mínimo, muito diminuídas, as pessoas em casa, há sempre uma angústia por conta disso. Então, é um prazer vir aqui, trazer as informações a respeito do que o Estado do Rio de Janeiro tem feito. O nosso governador Wilson Witzel está muito empenhado em atravessar essa crise com o menor dano possível à sociedade, às pessoas, à economia, cuidando das pessoas nesse momento de pandemia, mas também cuidando das pessoas também, não só pelo aspecto da saúde, mas também pelo aspecto da economia. A gente passa um tsunami, provavelmente a maior desorganização econômica que a nossa geração vai ver. É quase que uma situação de guerra. Na verdade, é uma guerra, mas uma guerra biológica. E isso traz uma série de impactos para a vida de todos nós. Temos tomado medidas para conter essas repercussões negativas, algumas ainda em fase do início de sua execução, portanto, talvez ainda não percebidas pela população do nosso Estado, mas a ideia é que, sob a condução do nosso governador, a gente consiga enfrentar isso com as menores dificuldades possíveis. É isso, meu amigo, é isso. Acho que todo mundo agora, nesse momento, tem um papel importante, né? Conseguir organizar o seu microcosmos ali, o local, a realidade onde vive, para poder as coisas ficarem mais fáceis para todo mundo. Mas eu quero começar a conversa aqui com você, pedindo que você iniciasse com a gente dando uma percepção para os profissionais, né, para quem nos acompanha, de como vinha caminhando a situação econômica e fiscal do Estado antes do início dessa pandemia. Como é que estava sendo o trabalho até então?
Bom, primeiro eu queria começar, me faltou na primeira fala, te dando os parabéns também, né? Você assumiu agora 2 meses, 3 meses, já inicia também a sua gestão num momento tão difícil. Então, queria te dar os parabéns. O desafio é grande, eu tenho certeza. No que a gente puder ajudar, colaborar nessa aproximação do CRC com a Secretaria da Fazenda, né, com o governo do Estado do Rio de Janeiro, nós estamos à disposição. A gente vinha, e já respondendo a sua pergunta, a gente vinha no ano de 2019 numa trajetória muito positiva. A gente iniciou o governo em janeiro de 2019, depois de um governo difícil. O anterior foi um governo difícil, a economia desorganizada, o próprio governo muito desorganizado, e nós tivemos que iniciar nossa gestão pondo ordem na casa. Vivemos sob o regime de recuperação fiscal, como é de conhecimento de todos, e isso faz com que uma série de amarras para a gestão do Estado tivessem sido construídas, e amarras corretas, né? Amarras que têm o objetivo de conduzir o Estado do Rio de Janeiro ao reequilíbrio fiscal, né? O regime de recuperação fiscal não tem nenhum outro objetivo que não colocar as finanças do Estado do Rio em equilíbrio, né, para que a gente possa ter, após o final do regime de recuperação fiscal, condições, possibilidade de levarmos uma vida financeira, do ponto de vista financeiro do Estado, equilibrada, sem que tenhamos que nos socorrer reiteradas vezes da União, por exemplo. O principal instrumento, a principal ferramenta do regime de recuperação fiscal é a suspensão do pagamento da dívida. O Estado do Rio de Janeiro não paga o serviço da sua dívida com a União e aquela que é garantida pela União desde setembro de 2017. Já deixamos de pagar algo da ordem de 30 bilhões de reais do serviço da dívida nesse período. Recursos fundamentais para que a gente pudesse sobreviver. Em 2019, o que conseguimos fazer, e pode parecer pouco nesse momento, mas foi um esforço enorme, conseguimos pagar todas as nossas folhas em dia, todos os salários foram pagos corretamente, em alguns meses até antecipado, pagamos o 13º do funcionalismo também antecipadamente e pagamos 96% dos fornecedores contratados no ano, durante o ano de 2019, dentro do próprio exercício de 2019. Deixamos um estoque de restos a pagar de 4.400 que é próximo àquele que foi gerado também de 18 a 19, né, na virada do ano de 2018 para o ano de 2019, que foi de 4.300. Desses 4.300 que nós herdamos, né, na verdade, o estoque de restos a pagar no começo do nosso governo era de 18 bilhões e 700. E nós encerramos o ano com um estoque de restos a pagar de 14 bi e 700. Nós pagamos praticamente 4 bilhões de reais de restos a pagar desse estoque todo. E geramos 4 bi e 400, ou seja, nós praticamente pagamos tudo aquilo que nós geramos. Por que a importância disso? Porque restos a pagar, apesar de ter tomado uma conotação no Estado do Rio de Janeiro muito ruim, restos a pagar é algo normal na administração pública, né? Tudo aquilo que é empenhado e liquidado em um ano e não consegue ser pago, vai virar restos a pagar. Desses 4 bilhões e 400 que nós deixamos, né, que nós mesmos geramos na virada de 19 para 20, nós já havíamos pago no início da crise, lá por volta do dia 10 ou 12 de março, algo como 3 bilhões e 100. Tínhamos o nosso planejamento seria de levar e quitar esses restos a pagar de 19 antes do mês de junho, provavelmente no mês de maio. O planejamento ia até junho, mas tínhamos ganho de arrecadação, vínhamos com arrecadação crescente e planejávamos, ou estimávamos, melhor dizendo, quitar antes. Isso não era feito, acho que desde 2007, né? Portanto, outros indicadores importantes. Em 2019, nós conseguimos cumprir tanto o índice da saúde, né, o índice constitucional de aplicação de recursos na saúde, quanto a aplicação de recursos na educação. E atendendo, inclusive, o critério que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro busca aplicar, que é o cumprimento do índice
pelo valor pago e não pelo valor empenhado e liquidado. Nós pagamos, dentro do ano de 2019, os 12% da saúde, os 25% da educação e ainda pagamos mais 28%, mais ou menos, quase 30%, de segurança pública, né? Foram 10 bilhões e meio de reais em educação e foram 5 bilhões e 100, mais ou menos, em saúde. Portanto, a gente vinha numa trajetória muito positiva, muito positiva. O mês de março, terminamos o mês de março com uma arrecadação de 250 milhões de reais acima de março de 2019. E a gente estima já ter tido uma perda aí por volta de 100 milhões de reais de inadimplência já na última semana de março, já sob o efeito do coronavírus. Então, é uma pena, né? Todo o nosso planejamento nesse momento ficou suspenso. Ele vinha sendo executado e com sucesso. O Estado do Rio de Janeiro vinha numa trajetória consistente de encerrar o ano de 2020 não com todo o estoque de restos a pagar quitado dos anos anteriores, isso a gente ainda não tinha condição, mas com um equilíbrio muito próximo. É uma pena. Aí, com a pandemia, todo esse cenário se alterou. Não, na verdade, o Estado do Rio de Janeiro ele já vivia uma situação complicada, né? Quando o governador assumiu, você assumiu junto com ele, as coisas já não eram boas, como você relatou aí, né? Então, muitas medidas vocês precisaram tomar para restabelecer um bom ambiente de negócios e aí começar a alavancar a economia de fato para a arrecadação, logicamente, vir a reboque. Agora, falando especificamente sobre esse momento da pandemia, quais foram as principais medidas que vocês tentaram promover para poder equilibrar essa determinação, de um lado, né, da administração pública da saúde, do isolamento? Que medidas que a Secretaria da Fazenda tem promovido para equilibrar esse encaminhamento? Bom, acho que a principal medida que todos os governos do mundo inteiro estão adotando é buscar recursos públicos para investimento muito severo, muito incisivo na área de saúde, por óbvio. Uma segunda preocupação muito grande nossa é a assistência social. O Estado do Rio de Janeiro tem uma população carente significativa, uma população que mora em condições difíceis e que, no momento em que a gente tem que exigir da população o isolamento social, a gente também tem que reconhecer a dificuldade de se fazer isso em algumas regiões, algumas áreas do Estado do Rio de Janeiro. As pessoas moram em cômodos pequenos, em casas pequenas, em muitas pessoas, portanto, isolamento social em residências pequenas não é algo trivial, não é algo fácil. Ainda mais a cultura brasileira, a cultura carioca, a cultura fluminense em especial, de ar livre, de praia, de sol, de calor, faz com que o esforço seja ainda maior. Então, o Estado do Rio de Janeiro tem tentado tratar essas duas áreas. Uma, o reforço das finanças do Estado, para que ele possa fazer frente às obrigações, às necessidades que são maiores nesse momento, e um auxílio à população, principalmente à população mais carente, incluindo aí não só aqueles que são, por exemplo, beneficiários do Bolsa Família, mas também os empregados informais, né, os trabalhadores informais, aliás, aqueles que não têm vínculo formal, empregatício formal. Esses estão à margem dos instrumentos de proteção social que o Estado brasileiro conseguiu criar a duras custas. Então, os nossos dois grandes eixos vão nessa linha. Primeiro deles, né, as finanças do Estado. A gente elaborou um plano de emergência logo nos 2, 3 primeiros dias. Esse plano de contingência previa a aplicação, o desenvolvimento de 29 medidas. Essas medidas relacionadas à contenção de despesas, relacionadas a aumento de receitas, a postergação de pagamentos.
de forma que a gente possa enfrentar esse momento mais agudo logo no começo da crise. Nós temos que lembrar que o Estado do Rio de Janeiro é muito dependente de royalties, isso é um problema muito sério da estrutura financeira do Estado. Quando o barril de petróleo cai muito, como está caindo agora e caiu lá em 2016, isso traz um impacto muito grande nas finanças do Estado do Rio de Janeiro. A gente tem estimado a perda de 4 bilhões de reais de royalties, porque as nossas estimativas no começo do ano do barril de petróleo a $60, com um câmbio de R$4 aproximadamente. Hoje, o barril de petróleo está a menos de 30, ou seja, menos da metade, ainda que com algum ganho do dólar. Né? O dólar está em 5, portanto, um aumento aí de 25%. A gente perde, então, ou estima perder 4 bilhões de reais de royalties. E a gente estima perder mais 1 bilhão e 100 de ICMS, porque a atividade está absolutamente parada, as empresas estão fechadas, a inadimplência vai explodir, por óbvio. Então, esse equilíbrio vai ser muito fino, muito difícil de ser alcançado. Uma das medidas que estão elencadas nas nossas 29 medidas é um socorro da União. Né? A União tem que socorrer todos os estados brasileiros, não há alternativa a isso. E é por isso a tua primeira pergunta, né, sobre o que medidas nós tomamos em 2019, é importante para que a gente também possa dizer para a União agora que, apesar da necessidade de socorro que a gente tem, a gente fez sim a nossa lição de casa. Isso é importante que fique claro para toda a população fluminense, porque é ela que faz o esforço do reequilíbrio, né, na medida em que nós temos que cortar despesas, nós temos que aumentar receitas, até por aumento de impostos, às vezes, aumento de contribuições previdenciárias. E, portanto, a gente estava fazendo a nossa lição de casa, estávamos endereçados no caminho correto. Mas, nesse momento, sem o socorro da União, não há como atravessar a crise. A gente estima a necessidade de reforço de caixa da União para o Estado, da ordem de 10 bilhões de reais. E é importante também frisar que não adianta só dinheiro para a saúde. Né? Lógico que a saúde é o principal impactado. A gente precisa de dinheiro também para assistência social, como a gente já falou, e acho que a gente vai detalhar mais na nossa conversa, mas a gente precisa de dinheiro para tocar a máquina, para o custeio da máquina do Estado. Ou seja, nós temos que continuar pagando salário de servidores, nós temos que continuar investindo em segurança pública, nós temos que continuar pagando os nossos fornecedores, porque se isso não acontecer, o Estado passa a ser um impulsor da crise e não um amortecedor da crise. Isso é importantíssimo. Temos que lembrar, em 2016, em 2017, a dificuldade que o Estado do Rio de Janeiro enfrentou no momento em que o Estado deixou de ter condições de pagar salários dos servidores, por exemplo, né? Ou deixou de ter condição de aplicar em áreas que são essenciais. Nós vínhamos fazendo, por exemplo, um investimento muito forte no programa Segurança Presente. Isso tem que continuar, a gente tem que continuar investindo nisso. Tá? Então, das 29 medidas, se você quiser, eu posso detalhar elas mais, fica aí a seu critério, da medida aí do interesse dos seus ouvintes, né, dos nossos ouvintes, deixa eu participar também, nesse detalhamento. Mas a principal medida é reforço da União. Realmente é um momento complicado e a gente vai precisar se reinventar, né, meu amigo? Não é nada fácil, não. Agora, eu queria contextualizar uma situação que tem acontecido e que impacta especificamente o segmento dos profissionais da contabilidade, né? O decreto governamental ele não define a atividade de contabilidade como uma atividade essencial. E aí, nesse sentido, a gente precisa aderir a todas as determinações, portas fechadas, não haver atendimento ao público, transferência para o ambiente remoto, para home office das atividades, dos escritórios e tudo mais. Mas grande parte das empresas que nós assessoramos, elas sim foram afetadas pelo decreto, estão fechadas, e aí por esse motivo acabam não tendo a condição de fazer o encaminhamento de todas as informações, né? Eles não têm a receita, o faturamento mantido. Então, levando a pergunta para esse lado, dada
a não essencialidade da atividade do profissional da contabilidade e dada a dificuldade dos escritórios de contabilidade receberem a documentação dos seus clientes para promover a regular entrega das informações, das obrigações acessórias, da apuração dos tributos, como é que o governo do Estado, assim, em especial a Secretaria de Fazenda, tem visto isso? Tá no radar a possibilidade da prorrogação de algum prazo para essas obrigações acessórias? A primeira sinalização que a gente acompanhou foi a prorrogação da DUB ICMS, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como é que você vê esse momento em especial aí dos contadores para o encaminhamento das obrigações que são logicamente importantes para o Estado? Em primeiro lugar, eu queria abordar a questão da essencialidade ou não da atividade dos contabilistas nesse momento de crise. Efetivamente, a principal preocupação do governador Wilson Witzel é reduzir ao máximo a circulação de pessoas, de como é de conhecimento de todo, e um debate bastante quente, inclusive, no Brasil hoje, sobre se devemos abrir ou se devemos fechar, ou quais as atividades que podemos abrir, quais as atividades que devemos fechar. Em princípio, e até para que pudéssemos conter a escalada do contágio e fazer com que o Estado, principalmente a área de saúde, pudesse se preparar melhor para atender o afluxo de pacientes, que a gente espera que seja baixo, mas nada indica que será, né? Infelizmente. A gente teve que realmente fechar várias atividades, estamos monitorando, né? A possibilidade, inclusive, por exemplo, de no interior se haver algum relaxamento, o governo está junto, principalmente com o secretário de Transportes e, obviamente, o secretário de Saúde, fazendo esse acompanhamento. Efetivamente, no primeiro momento, os contabilistas não entraram nas atividades essenciais, aquelas que a gente imagina que possam, na medida do possível, ser feitas à distância, por videoconferência e etc., home office, como estamos fazendo agora. Portanto, essa orientação deve se manter. Algumas obrigações acessórias a gente conseguiu já suspender. Como você bem citou, a DUB já está suspensa, né? Já está prorrogado o prazo para a entrega da DUB, ainda que a própria DUB deva ser extinta no futuro próximo. A obrigatoriedade da DUB deve acabar, porque as informações que hoje constam da DUB constarão, já constam, aliás, da EFD. Então, portanto, acho eu, né, entendo eu, aliás, que nesse momento há, inclusive, uma sobreposição aí de informações, e isso a gente deve suspender. A prorrogação já está feita da DUB, assim como também já foram suspensos, aliás, todos os prazos, por exemplo, de Tá, Luiz? Ótimo. Soltar, eu te aviso aí. Bom. Posição. Voltamos. Vamos lá, meus amigos. Peço desculpas a vocês aí, porque a conexão caiu. A gente não imagina a quantidade de lives, de reuniões virtuais que a internet tem recebido. Então, isso tem sido um peso muito grande. E aí a gente quase mata todo o coração, né? Que a entrevista que travou exatamente no momento que o secretário estava falando sobre as prorrogações, das obrigações acessórias, como é que ele ia tratar cada uma delas. Então, para a gente não encher os hospitais aí de infarto, vamos deixar só o coronavírus aí. Vou passar de novo a palavra para o secretário para ele contextualizar essa informação que é importante a gente. Como é que vão ficar as obrigações acessórias nesse período? Bom, Samir, como a gente já disse, acho que já está tudo resolvido. A gente já pode ir para a próxima. A gente já falou sobre Bom, brincadeiras à parte, não infartem, por favor.
não sobrecarregue os hospitais. A gente falava sobre a primeira das obrigações acessórias, que é a DUB. Não a primeira importância, mas a primeira que constava aqui da nossa pauta. A DUB já teve seu prazo de envio já prorrogada. A DUB, pela resolução 136, né, de 2020, portanto, ela já está com o prazo de entrega suspenso, ainda que a DUB já esteja até com a sua própria obrigatoriedade já no fim. Mais algum tempo a gente já deve suspender a própria obrigatoriedade do envio da DUB. Isso porque as informações que hoje constam da DUB já constam também da IFD, da Inscrição Digital. E com isso é necessário que a gente permaneça fazendo a entrega exigindo a entrega da DUB. O fato é que os demais prazos, principalmente prazo de atendimento, notificações, prazo para recursos, defesa, etc., todos eles já estão suspensos por portaria tanto da Junta de Revisão quanto do Conselho de Contribuintes. As notificações lavradas pelos auditores fiscais também estão suspensas, ou por reportarias ou até um decreto do governador, que é um decreto geral, ele não é relacionado diretamente à atividade fiscal, mas um decreto que suspendeu todos os prazos administrativos. Não há porque nesse momento em que até o atendimento presencial está suspenso, nós mantermos esses prazos todos. A gente tem uma exceção que é a IFD. A IFD a gente ainda está avaliando, estamos avaliando a possibilidade de suspensão dela, mas posso confessar a vocês que nesse momento não faremos, teremos a obrigatoriedade. E me explico porque de mantermos isso. Nós temos feito monitoramento da atividade econômica até para lógico, acompanhar a arrecadação, né, a obrigação principal desse momento tão difícil do Estado, em que a gente tem que auxiliar as empresas, mas também a manutenção do caixa do Estado para poder fazer frente às necessidades de saúde e assistência social. E também para subsidiar a área econômica, o restante da área econômica, na tomada da decisão quanto ao levantamento ou não das restrições. A gente tem feito esse acompanhamento. A própria OMS já começa a sugerir também que a quarentena tem que ser flexível ao longo do tempo, inclusive, porque nós temos que conciliar a saúde das pessoas e até a saúde mental das pessoas, todo mundo ficar em confinamento durante muito tempo. Não é uma tarefa fácil, não é uma situação fácil. Ainda mais no Rio de Janeiro, em que a cultura das pessoas é de ir para a rua, o calor, o sol, a praia, faz com que as pessoas tenham por hábito de sair, não ficarem em casa. Portanto, não é uma tarefa fácil. E com a IFD, a gente também tem um instrumento para monitoramento dessa atividade econômica. Óbvio que a gente continua tendo acesso às notas fiscais, informações das notas fiscais, nota fiscal do consumidor, todos os documentos digitais. Agora, a IFD também é um instrumento porque vocês contabilistas trazem informações importantes nesse momento, não só para a apuração do imposto, mas como reforço o monitoramento da atividade do Estado, da atividade econômica no Estado. Conversas têm sido feitas, reuniões feitas para fazer esse monitoramento. Existe a possibilidade de mudarmos não só as atividades que hoje sujeitas à restrição, mas também as regiões do Estado. Conhecimento que a principal área afetada pela doença hoje é a capital, a cidade do Rio de Janeiro. Mas algumas cidades do interior também, outras não têm. Fica sempre aquele debate, há necessidade de fecharmos tudo em regiões em que a contaminação ainda é baixa. O fato é que a Organização Mundial da Saúde tem recomendado revisões periódicas, acompanhamento próximo disso, e tomada de decisão em cima dessas informações. Portanto, respondendo objetivamente a sua
pergunta. A EFD não está no nosso radar nesse momento fazer a suspensão da necessidade da entrega dela. Eu não sei exatamente em que travamos a nossa comunicação, então não sei exatamente o quanto nós falamos. A gente vai vamos regularizar isso. O que você está falando realmente é muito importante, porque a gente vive uma realidade a cada dia, né? E a gente precisa logicamente, ir calibrando as ações à realidade que nos é apresentada. Isso que você fala me sinaliza bom senso, porque cada região, cada localidade vive uma realidade diferente. Né? Você vê nos grandes centros, logicamente, grande parte das capitais, a gente tem um impacto maior, porque a densidade demográfica é grande, as pessoas estão muito próximas. Mas isso não é a realidade interior dos estados. Né? Tem lugares que eu tenho certeza que não sabem nem o que é isso, se não estivesse passando na televisão. Então, é importante que a administração tenha essa sensibilidade para que a gente se mantenha vivo economicamente após a gente vencer essa etapa da pandemia, essa crise de saúde. E aí, queria te pedir autorização aqui para, dentre as perguntas que eu tinha idealizado fazer, mesclar algumas aqui de quem nos acompanha. Eu acho que a gente interage melhor com eles. A Monique Gonçalves Lindo fez uma pergunta logo no início sobre a prorrogação dos tributos. O que vocês têm no radar? Já foi efetivamente concedido prorrogação dos tributos. Eu já emendo uma outra pergunta que a gente recebeu. Se vocês estão pensando em algum tratamento diferenciado dos micro e pequenos negócios, que são logicamente os mais afetados, né? Os que têm um caixa minúsculo, que não tem reserva nenhuma, os que precisam da receita para poder se manter abertos. Então, se existe a expectativa, já foi efetivada a prorrogação de algum tributo em âmbito estadual, e que tratamento vocês pensam dar às micro e pequenas empresas como diferencial? No que se refere à obrigação principal, em outras palavras, obrigação do pagamento do propriamente dito, nós já prorrogamos o pagamento do pagamento Simples Nacional, né, de todo o Simples Nacional. Isso foi uma medida tomada em conjunto de todos os 27 estados. Mantivemos uma comunicação muito intensa entre os secretários de Fazenda, justamente para que todos tomassem a medida ao mesmo tempo. Tomada na quinta-feira da semana passada e aprovada pelo Comitê Gestor Nacional na sexta-feira da semana passada, dia 3, se não estou enganado. Isso. Portanto, estão suspensos os prazos de pagamento nacional em meses de abril, maio e junho, né, a serem pagos em maio, junho e julho. Como dissemos agora, todas as medidas que nós estamos adotando, elas estão sujeitas à revisão. Daqui a 3 meses vamos avaliar a situação e decidir se prorrogamos mais algum tempo. Mas nesse momento, 3 meses já estão suspensos. Essa medida tem um impacto de janeiro da ordem de 100 milhões de reais por mês. Portanto, a gente já contratou uma renúncia ou uma postergação do pagamento de 300 milhões de reais. Recursos importantíssimos para o Caixa do Estado, para que todos tenham uma ideia, uma ordem de grandeza. Nós aplicamos na saúde 400 em épocas normais, aproximadamente 400 milhões de reais por mês. Portanto, nesses 3 meses, nós abrimos quase um mês inteiro de recursos a serem aplicados justamente na saúde, a área mais atingida pela pandemia. Portanto, esse equilíbrio é muito delicado. A gente tem que equilibrar a necessidade de preservar as empresas, elas não podem quebrar durante esses 3, 4, 5 meses de fechamento, elas têm que se manter vivas, porque a gente vai ter que fazer a retomada da economia depois. Quanto mais desorganizada tiver a economia ao
economia ao final da pandemia, mais difícil será retomada. Portanto, que se busca criar condições para que a economia caia, mas ela volte também na maior velocidade possível após esse período de dificuldade. Portanto, objetivamente, o Simples Nacional já está suspenso, o regime periódico de ação ainda não suspendemos o prazo. Nós temos visto, estudado, acompanhado setor por setor, porque há inevitavelmente setores absolutamente fechados, bares, restaurantes, ainda que se não nacional tem uma tributação especial, que é um crédito presumido, mas tem outro lado que estão ganhando muito dinheiro. Né? Então, portanto, a gente tem que conciliar esses setores. O momento daqueles que estão faturando pagarem seus impostos corretamente. Então, a gente tem uma preocupação também muito grande de acompanhar a sonegação fiscal, ainda que os fiscais não estejam na rua, não estejam fazendo diligências por conta do isolamento, mas a gente tem mantido um monitoramento para evitar que a sonegação aconteça. Na semana passada, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei muito importante que cria a solidariedade das plataformas digitais na venda de produtos sem nota por parte das empresas colaboradoras deles, as contratantes dessas plataformas, iFood, Uber Eats, etc. No momento em que essas plataformas são a principal ferramenta de venda, de comercialização de produtos, não só digitais, mas também de entrega física, feita pelos entregadores. Portanto, a gente tem feito esse monitoramento. Até para sinalizar algo que eu tinha conversado numa entrevista que eu dei na semana passada, nesse momento a gente consegue entender, muitos profissionais da contabilidade conseguem entender o relevante que a nossa atuação tem para as políticas públicas, né? O quanto as políticas públicas elas estão baseadas em informações relevantes que a gente transmite em nome das empresas, né? Isso é legal da gente conseguir visualizar. O Lucas Souza pergunta com relação ao prazo de entrega da Declan. Vocês pensam em prorrogação da Declan? E a Mayara me perguntou aqui também com relação ao ICMS do Simples Nacional entendido, foi prorrogado, não num período encaixado como o período dos tributos federais. A gente vai ter um desencaixe aí, alguns estão com dúvida de como é que vai ser esse recolhimento em separado, mas vamos focar primeiro na Declan, se ela vai ser prorrogada, se existe previsão para prorrogação da Declan, e o ICMS normal, se você tem expectativa da prorrogação do pagamento. Só um minutinho, por favor. Bom, a Declan, o prazo de pagamento dela o prazo de envio dela é 18 de maio. Né? Então, a gente tem um tempo ainda para que as coisas aconteçam. Lógico que não é... Se nós temos um prazo de pagamento, de envio no dia 18, não se pode ter uma decisão no dia 17, por exemplo. Né? Precisa ter um tempo para que vocês, né, para que os contabilistas tenham condição de se adaptar ou de reagir às decisões. Portanto, a gente tem um prazo ainda. A Declan também, assim como toda obrigação acessória, como você bem colocou, e, aliás, desculpa, eu vou fazer um parênteses, tá? Para complementar a tua intervenção anterior. A importância de vocês, ou do trabalho de vocês na preparação de informações que são usadas não só para apuração do imposto, mas para o próprio monitoramento da atividade econômica. Além da gente... a gente diz que os fiscos têm o segundo banco de dados mais rico de qualquer corporação. Talvez a gente perca só para o sistema financeiro, que tem, óbvio, toda a movimentação financeira de todos nós. Agora, fora a movimentação financeira, a movimentação de mercadorias, de bens e de serviços está nos fiscos, está com os fiscos. Portanto, esse manancial de informações é riquíssimo. Num momento de dificuldade como esse, esse manancial de informações
é fundamental. Voltando para a Declan também é importante porque é ela que monitora ou nos ajuda a monitorar a atividade no município, né, ou nos municípios. Portanto, ela também tem uma importância não só para a apuração do índice de participação dos municípios e, por consequência, qual a parte que lhes cabe no bolo do ICMS, mas também para fazer esse monitoramento. Então, a Declan, objetivamente, não está suspensa, estamos monitorando, essa decisão vai ser tomada mais à frente, nós temos aí 40 dias ainda até o prazo para o envio dela. É importante colocar que a gente tem, apesar dos nossos auditores fiscais não estarem fazendo a fiscalização, a barreira fiscal continua atuante. Portanto, o Estado do Rio de Janeiro não está aberto, ele continua, as barreiras fiscais continuam operantes, as mercadorias que entram continuam sendo controladas, justamente para que a gente não tenha, além do surto epidemiológico, a gente tem um surto de sonegação fiscal, né? Um surto de mercadoria sem imposto, que vai prejudicar ainda mais aqueles que já estão prejudicados, aqueles que já estão com a sua saúde financeira abalada, né? Além de tudo, teria que competir com mercadoria de origem não legal, não fiscal. Tá? Então, eu acho que é importante deixar isso claro. E com relação ao ICMS normal, existe alguma expectativa de prorrogação? Não há estimativa. A gente tem uma preocupação muito grande, inclusive em relação à inadimplência, né? Não está no nosso radar mesmo. Esse realmente eu posso afirmar ainda que mais do que a EFD e que a Declan, não está no nosso radar a postergação dos prazos de recolhimento do ICMS, principalmente porque nós precisamos do dinheiro para fazer frente. Como eu disse, a gente já estima a perda de 30%, 29% a 30% do ICMS. A principal data de pagamento do ICMS é dia 10, né, no começo aí da semana que vem, por conta do feriado. E essa é a grande incógnita. Qual será a arrecadação no dia 10? Porque aí a gente vai efetivamente sentir não só a retração econômica, dois indicadores importantes, a retração econômica e a inadimplência, né? A inadimplência em cima daquele valor declarado, mas não pago. Esse é extremamente preocupante, não há previsão e acho eu que dificilmente a gente conseguirá postergar prazo de pagamento do imposto. Eu imagino que isso seja importante para o fluxo de caixa do Estado, né? Para que as políticas, por mais que seja um anseio, uma necessidade da sociedade, dos empresários aí que enfrentam a paralisação dos seus negócios, a gente também entende que as políticas públicas elas precisam acontecer. Algumas pessoas têm perguntado aqui sobre necessidade de comunicação, de paralisação por conta do decreto. Como você já tinha dito, isso tudo está suspenso, né? Não há necessidade de protocolar documento algum nesse período, né? A gente consegue conduzir desse jeito. Todos suspensos, prazos não correm, certidões negativas, né? Os prazos de validade das certidões negativas são permanecem. Dilatados, né? Dilatados. Exatamente. Portanto, não há necessidade de cumprimento de nenhum prazo ou exercício, prática, aliás, de qualquer ato administrativo nesse período. Tá? As atividades suspensas, apenas um monitoramento forte, home office também por todos, mas todos nós, talvez por isso que os nossos links estejam caindo, né? Porque efetivamente a gente continua no trânsito muito grande de informação. Com certeza. A gente já tinha conseguido no ano passado, trabalhar juntos a derrubada da obrigatoriedade da GIA, né? A gente conseguiu, a Fazenda entendeu o anseio da desburocratização e conseguiu sinalizar para a gente nesse sentido. E aí, a reboque do que foi feito com a GIA e da sinalização que você já deu com relação à DUB, existe algum planejamento para que alguma outra obrigação acessória estadual seja extinta? Olha, nesse momento está tudo suspenso. No planejamento normal está suspenso. A gente tem mantido um olhar muito, muito próximo, porque temos um planejamento de
de simplificação, né? E de governo digital, de digitalização dos nossos procedimentos. Isso é importante sempre ter muito em mente que digitalizar um procedimento significa, corretamente pensando, né, é repensar todo o procedimento, né? Não adianta a gente transformar algo que é analógico em algo digital, mas porque justamente a gente precisa repensar tudo. Temos feito um esforço muito grande nisso, um investimento também muito grande nos suportes e na infraestrutura de TI da Secretaria da Fazenda, portanto, de suporte ao usuário, e aí esse usuário, o principal deles são os contabilistas mesmo. A automação de procedimentos está no nosso radar, e uma eu já falei, né, que é a Adobe, a gente realmente já pensa em extingui-la no futuro, até porque as informações já estão sendo prestadas na EFD, e a própria Declan também. Existem algumas obrigações acessórias que hoje ainda não estão na EFD, que estão na Adobe, ou estão totalmente na Declan, que precisam de uma adequação. Isso não é simples, assim como não foi simples fazer a extinção da GIA, né? Ela parece, do ponto de vista de obrigação, elas são óbvias, ou eram, né, coincidentes, portanto, a gente acabava replicando o trabalho, mas algumas coisas não são. E esses pontos em que não há replicação de informação é que a gente tem que trabalhar, porque tem que trazer essa informação para dentro da EFD. Uma coisa importante que eu esqueci de falar na nossa fala anterior é que mais ou menos 90% das empresas do Estado do Rio de Janeiro estão no Simples Nacional. Portanto, quando a gente fala de Simples, quando a gente prorroga prazo de pagamento de Simples, quando a gente prorroga a obrigação acessória de Simples, a gente está atingindo 90% do universo das empresas, né, que recolhem pouco do ponto de vista do total da arrecadação, mas que são extremamente importantes, porque são elas que são capilarizadas, são elas que são pulverizadas e que empregam muita gente, né? O maior contingente de pessoas empregadas está nas empresas, nas micro e pequenas empresas, por óbvio, né? Então, portanto, isso é importantíssimo de mantermos desse jeito. O que você tinha falado antes aqui com a expectativa que vocês têm, logicamente, na queda da arrecadação, né? E aí, já imaginando as dificuldades que as pessoas têm tido, que os empresários têm tido, e também a preocupação na manutenção dos parcelamentos que já estão em curso, existe algum planejamento de vocês? Ou é possível que se seja previsto a concessão de um novo parcelamento numa modalidade extraordinária? A gente tem, por exemplo, acompanhado aí os bancos praticando taxas menores e tudo mais. Então, nesse momento em que toda a atividade econômica do Estado está sendo afetada, existe essa percepção da necessidade de um parcelamento mais dilatado ou da suspensão do cancelamento dos parcelamentos que estão vigentes? Houve uma medida em relação ao parcelamento, houve uma medida da Procuradoria-Geral do Estado de suspensão dos prazos daquilo que estava inscrito, que está inscrito, aliás. Isso dos parcelamentos firmados já no passado, né? Essa também é mais um conjunto de medidas que a gente tem que tomar muito cuidado e manter um monitoramento muito próximo, porque são receitas e no momento em que o Estado precisa delas, né? São receitas tributárias importantes, tanto do parcelamento, principalmente do ICMS normal, né, do Vincendo, extremamente importantes, portanto, a gente tem que manter o monitoramento. As decisões têm sido tomadas também no curto espaço de tempo, né? Antes da gente entrar no ar, a gente, né, conversando, falava de que as medidas hoje são tomadas dia a dia, ou seja, a gente analisa a situação do dia e se posiciona em relação a isso, porque as notícias vêm numa velocidade muito grande, o cenário muda com muita rapidez e a gente tem que tomar novas medidas ou tomar novos posicionamentos diariamente. Com relação ao parcelamento, não vai fugir disso, vamos na mesma linha, nós vamos acompanhar a evolução da arrecadação, a evolução da inadimplência,
a evolução da atividade econômica e decidimos lá na frente. Se, por exemplo, a quarentena for num período curto de tempo, não vemos necessidade de fazer um parcelamento especial. Se a crise se prolongar no tempo, se precisarmos ficar aí 6 meses, por aí, sei lá, não sei nem dizer qual tempo, fechados, obviamente que o cenário é outro. Portanto, não há nenhuma decisão tomada nesse momento em relação a isso. Nós também, confesso que não estamos com o enfrentamento dessa questão na agenda nesse momento. A nossa atuação se dá no monitoramento da atividade e da inadimplência para fazer frente às obrigações. Lá na frente a gente vai sentar e estudar isso. Eu lavando a mão aqui, não lembra? Lembra-se de passar o álcool gel. Desse jeito, tem que preocupar com a saúde, de verdade. Deixa eu só fazer uma sinalização a você, Luiz. A gente tem 10 minutos aqui e a gente ainda está recebendo uma série de perguntas aqui de quem nos acompanha. Na tua agenda, existe tempo da gente postergar um pouquinho mais essa conversa ou você tem algum outro compromisso já que esteja firmado? Não, eu estou à disposição de vocês, eu tenho um compromisso só na parte da tarde, portanto, estou em casa agora, portanto, tenho tranquilidade. Maravilha, então. Bom, a gente tem a oportunidade de discutir então mais um pouquinho para a necessidade dos colegas. Deixa eu te fazer uma pergunta que é minha agora aqui, uma curiosidade que eu tenho. Você vem como um cargo de secretário de Fazenda do Estado de São Paulo, né? Então, São Paulo ele tem uma realidade diferente da realidade do Rio de Janeiro. Imagino que você tenha tido essa percepção muito grande quando aqui chegou e começou a tomar pé da situação toda daqui do nosso estado. E algo que eu sempre me questiono é como é que o estado de São Paulo, que é o maior estado da federação, consegue sobreviver com o ICMS normal de 12%, e aqui no Rio de Janeiro a gente precisa, para manter os nossos compromissos da administração pública, que seja, com os fundos da pobreza somados, chegar a 21%. Entendendo essas duas realidades diferentes, e logicamente entendendo a necessidade de caixa do Estado também, você vê a possibilidade, em algum momento, da redução de carga tributária para que o Rio de Janeiro não fique tão diferente ou tão dissonante de todo o Brasil? A tua pergunta é ótima, né? E se vocês tiverem tempo aí, dá para a gente responder ela em umas 2 horas. Imagino. 2 fatores assim, para iniciar a resposta. Primeiro, o estado do Rio de Janeiro, vou começar pelo estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o maior exportador líquido de todo o país. Ou seja, é o maior estado cujas operações interestaduais são as maiores entre aquilo que ele produz e aquilo que ele consome. E o Rio de Janeiro, em contrapartida, é exatamente o oposto. O estado do Rio de Janeiro é o maior importador líquido do país. O que significa dizer que, da população fluminense, 18 milhões de pessoas, mais ou menos, a maior parte do consumo dessas pessoas, aliás, vem de produtos industrializados fora do estado do Rio de Janeiro. Isso é resultado de anos de perda de vigor econômico, né? Infelizmente, o estado do Rio de Janeiro perdeu, ao longo de 20 ou 30 anos, a maior parte da sua economia, né? Foi perdendo indústria, foi perdendo mercado financeiro, até o setor de entretenimento, de audiovisual, etc., foi saindo do Rio de Janeiro. Mas acho que o principal deles talvez tenha sido o mercado financeiro, que era muito concentrado aqui na cidade do Rio de Janeiro e acabou saindo daqui. Esse é um problema a ser enfrentado com muito planejamento e ao longo de várias gestões, né? O governador Wilson Witzel nos colocou como meta, nesses 4 anos, o reequilíbrio do Estado, obviamente, o reequilíbrio fiscal do Estado, mas calcado num efetivo crescimento econômico. Para que a gente possa sair dessa dependência de royalties, a gente precisa fazer economia do Estado
crescer. E como? Criando um ambiente de negócio mais favorável. Então, hoje há uma distorção muito grande, porque a gente, por incrível que pareça, arrecada muito pouco ICMS, apesar das alíquotas, como você colocou. Existe, no meu entender, uma estrutura de benefícios fiscais muito ruim, né? Foi sendo construída ao longo do tempo de forma muito casuística, portanto, existem pedaços da economia que vai bem, tem pedaços que simplesmente acabou por conta disso. Temos incentivos fiscais que são regionais, né, que cidades têm, outras não têm, o que é uma disfunção. A gente tem uma guerra fiscal dentro do próprio estado do Rio de Janeiro, que me parece um anacronismo tremendo. A gente precisa corrigir. Nós endereçamos a correção de um setor, que é o setor metal mecânico, para iniciar, né? Porque, além de tudo, isso induz a uma sonegação muito grande. Eu ouço pessoas que defendem essa ideia de dizer que a sonegação se combate com fiscalização. Não é assim. A gente não tem um fiscal para cada cidadão, né? Porque não existe. Assim como não existe polícia para para cada, né? Por isso que o tráfico de drogas não acaba nunca. Senão era fácil. Se está proibido, pois bem, sonegação é a mesma lógica. A gente precisa mudar isso. Nós vínhamos nessa trajetória e temos esse objetivo. Portanto, é uma grande revisão. A gente precisa de uma simplificação muito grande. Reforma tributária me parece ser a principal aposta nisso. A gente participa muito ativamente. O CONCEFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, se tornou um interlocutor muito forte, muito presente nessa discussão da reforma tributária. Há 2 ou 3 propostas, 2 com certeza, né, mas outras tantas aí rodando, de proposta de reforma tributária, que é uma agenda que a gente tem que enfrentar quando acabar a pandemia. É ela que vai fazer o nosso país crescer, né? E aí, indo questão a redução de carga tributária. O próprio governador do estado do Rio, né, o governador Wilson Witzel, já falou isso, que está na meta dele redução, por exemplo, de combustível, né, de ICMS da área de combustível, que é o maior do país. Com certeza. Agora, é um problema, porque, por outro lado, ele representa 13% do total da arrecadação. Assim como a gente é dependente de royalties, a gente também é dependente de ICMS, de combustível, de comunicação e de energia elétrica, que são a base da economia. Para que a gente possa diminuir essas alíquotas, a gente tem que combater sonegação, a gente tem que pedir nota fiscal. Contabilistas têm uma importância fundamental nessa agenda, né? Que é de convencer os seus clientes a ter uma contabilidade bem feita, estruturada, correta, cumprindo corretamente as obrigações que cabem, né? Lembrando que aí um pouco de economês, né? Se você tem um produto que tem uma demanda elástica, ou seja, que ela responde ao preço, você, ao colocar um imposto dentro do preço, você tem sim a tendência a vender menos, né? Porque o preço subiu e as pessoas compram menos. Agora, o imposto tem que estar no preço da mercadoria. Tem que saber fazer conta. Eu vou, sem querer te cortar aqui para contextualizar. Não falo muito. A gente, na hora que a gente estava falando, travou um pouquinho ali, aí a gente estava discutindo, logicamente, aqui a possibilidade de redução de alíquota dos impostos aqui no Estado, haja vista que a gente pratica a maior alíquota de ICMS do país, por exemplo. E aí, entendendo o que você falou, a gente, na verdade, caiu num buraco, né? Porque a partir do momento que a gente perdeu musculatura econômica, as empresas deixaram de operar no estado do Rio de Janeiro por dificuldades diversas. E aí o fato de terem migrado para outros estados, com certeza foi muito a utilização da ferramenta do benefício fiscal por outros entes da federação, né? Muitos estados usaram o benefício fiscal para atrair as empresas que tinham operação no Rio de Janeiro. Então, o benefício fiscal, que hoje é um problema para o nosso estado, porque foi malversado durante muito tempo,
a gente acaba tendo uma dificuldade de entendê-lo como positivo. Eu acho que a gente precisa reconstruir esse senso, né? Logicamente que a estrutura que o Estado oferece precisa estar contento, a logística, o transporte, né? A própria tributação que incide sobre as operações aqui precisam ser convidativas, mas eu acho que a partir do momento que a gente conseguir tratar os incentivos e os benefícios fiscais de maneira responsável, correta, honesta, eu acho que isso pode ser, sim, um fator de alavancagem da nossa economia, novamente, né? E aí, para que a gente possa continuar aqui conversando com os colegas, a gente vai precisar interromper para reiniciar a transmissão. Então, peço que os colegas que estão nos acompanhando aqui se mantenham online, que a gente vai precisar reiniciar aqui a conversa, senão o próprio aplicativo joga a gente no chão. Tá? Então, 2 minutinhos, a gente já volta. Voltamos aqui, então, meus amigos, a gente estava conversando aqui, estava falando com o Luiz, e ele estava citando especificamente sobre a importância da fiscalização, né? E como os profissionais da contabilidade podem efetivamente auxiliar na redução da sonegação. E a gente tem um fórum de debate que é extremamente relevante, que foi iniciativa da própria Cefaz, aí te agradeço, Luiz, essa disponibilidade, que é o Fórum Fisco Cidadão. Então, a gente de 2 em 2 meses se reúne, a gente sinaliza
para a Fazenda do Estado as dificuldades, a gente dá as sugestões, a gente tenta construir junto um ambiente tributário, fiscal melhor aqui para o nosso Estado. E eu concordo com você, eu acho que o profissional da contabilidade ele tem um papel extremamente relevante nesse sentido para a melhoria do ambiente de negócios aqui do nosso Estado. A gente pode sim contribuir com a baixa da sonegação, uma vez que o nosso trabalho institucional, falando pelo CRC, é exatamente defender a sociedade do mau exercício profissional. E uma proposta que eu tinha levado a vocês era exatamente nesse sentido, né? De colocar o CRC à disposição da Fazenda para que a gente, em algum convênio, num trabalho conjunto, a gente possa identificar os maus profissionais que exercem a função. Eu acredito piamente que os maus profissionais eles se associam aos maus empresários, né? E aí aos maus contribuintes, quem logicamente deve levar muito prejuízo na arrecadação do Estado. Então eu vejo isso como positivo, esse trabalho conjunto que a gente pode promover. Eu queria entender um pouquinho da sua visão. Como é que você vê esse encaminhamento? Bom, a gente tem feito, desde o ano passado, nós fizemos uma aproximação com vocês, com o CRC, com o SESCOM, porque acreditamos enormemente nessa aproximação, nessa parceria. Né? O contabilista e a contabilista são os principais usuários dos serviços que uma Secretaria da Fazenda oferece. Né? A legislação tributária, como é conhecimento de todos, é complexa. Um contribuinte, o dono da empresa, o empresário, dificilmente tem conhecimento suficiente para que ele possa, sozinho, fazer essa interface, ter esse relacionamento construtivo com o fisco. O profissional de contabilidade é fundamental nessa relação. Esse é o principal ponto. Segundo, decorrência desse principal ponto, vocês também são o principal veículo, o principal canal de nos trazer informações, nos trazerem as demandas, as necessidades, as críticas, né, as sugestões. Portanto, como usuários, vocês têm papel fundamental no aperfeiçoamento dos trabalhos. Terceiro, mais importante, o Brasil parece que começa a acordar agora, com dificuldades, mas começa a se dar conta de que pagar imposto é mais do que uma obrigação, né? É um ato de cidadania. A gente vê no momento de uma crise como essa, em que o mercado privado não tem nenhuma condição de enfrentá-la, zero, nenhuma, vão quebrar, as empresas vão quebrar, mesmo que não quebrassem, elas não têm condição de socorrer a população mais carente e de manter a economia minimamente organizada. É nesse momento em que o Estado forte faz a diferença. E de onde vem o Estado forte? Equilibrado, com suas contas corretas, sem desvios, né? Os órgãos de controle operando e trabalhando. Pois bem, isso tudo tem que ser pago com receita pública, com imposto. Portanto, o brasileiro tem que aprender que pagar imposto, é lógico que é uma obrigação, senão não teria o nome de imposto, né? Seria, sei lá, doação, seria qualquer outra coisa, mas é fundamental para que a gente mantenha uma vida organizada. Né? Serviços públicos que só podem ser prestados pelo Estado, por exemplo, segurança pública, ou mesmo saúde numa hecatombe como essa, educação e tudo mais. Pois bem, então, é nesse momento em que a gente... é nessa linha que a gente trabalha desde o ano passado, né? Contando com uma parceria muito grande de vocês. Já tivemos em vários eventos, eu vou me lembrar, 4 ou 5, mais ou menos, inclusive já... só que eram presenciais, né? Era outra época. A gente conseguia se encontrar no mesmo auditório. Eu lembro de 2 ou 3 em que, por videoconferência também, vocês alcançaram toda a rede do CRC
no estado do Rio de Janeiro, portanto, a nossa mensagem chegando na ponta, chegando nas regiões do estado, nas cidades menores do estado, com essa mensagem de parceria. Eu queria até colocar algo que está no nosso projeto e que eu tenho certeza que é fundamental para vocês, que é a elaboração de um código de defesa do contribuinte. O Estado de São Paulo tem, o município de São Paulo também tem, e a intenção nossa é de elaborar um projeto e encaminhar para a Assembleia Legislativa. A gente já sabe que existe um projeto andando, a gente está construindo em conjunto, porque nos parece importantíssimo, nesse momento também, a gente criar uma cultura do bom serviço prestado. O contribuinte tem que ter direito, aliás, ele tem direito, ele tem que exercer o direito de ter uma boa prestação de serviço, de ter um bom atendimento e ter os seus direitos preservados. Assim, por quê? Porque, ao ter os seus direitos preservados, ele também terá suas obrigações, que é o próprio pagamento do imposto. Isso não é um projeto para agora, para o meio da crise, mas que, com certeza, virá logo na sequência. A gente tem trabalhado muito nesse projeto, e aí, até em primeira mão, Samir, colocando para vocês, pedindo apoio. Como é um debate público a ser enfrentado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na ALERJ, é importante que vocês participem desse debate, contribuam, audiências públicas devem ser feitas, para que a gente possa construir um projeto bom para todos. Eu acho que isso é espetacular, né? Quando você consegue ter um documento, um instrumento que dê a defesa do contribuinte em alguns cenários também. Eu acho que o grande objetivo é esse, é tentar equilibrar as forças minimamente. E aí, voltando um pouquinho a falar sobre essa situação toda da fiscalização, a gente acaba sendo refém igual, né? Porque os maus profissionais da contabilidade são aqueles que desequilibram o mercado, o nosso mercado contábil, né? Como recebem recursos ilícitos de outras partes, eles acabam propondo um valor de mensalidade ou de honorário muito menor para a captação dessas empresas acontecer de uma maneira mais efetiva. Aí realmente acabam desequilibrando o nosso mercado e prejudicando a arrecadação do Estado, né? Você tinha dito antes que você conseguia mensurar o aumento na atividade econômica de alguns segmentos e a baixa da atividade econômica de outros segmentos. Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso? E aí o motivo desse meu pedido a você existe alguma previsão de que haja um socorro a essas atividades, a esses segmentos da atividade econômica que estão sendo fortemente impactados aí, a exemplo do que você falou, dos bares, dos restaurantes, do segmento de entretenimento, né? Eu imagino como os cinemas não devam estar sofrendo e tudo mais, né? O que você pode falar para a gente sobre isso? A gente tem o Estado do Rio de Janeiro, sob comando também do nosso governador, a coordenação dele, está criando algumas linhas de socorro a essas empresas. A AG Rio tem hoje 320 milhões de reais disponíveis para o crédito à pequena e média empresa e também para o microcrédito. Então, essas são linhas de financiamento importantes, já à disposição da sociedade, né? Justamente buscando um financiamento, buscando possibilitar financiamento para essas empresas que estão fechadas. A Secretaria de Cultura, também a secretária Daniele, também tem trabalhado uma outra linha, ela tem um fundo da cultura da ordem de 20 milhões de reais, que também está sendo manejado para alcançar o setor de entretenimento, o setor cultural, como você falou, cinemas, teatros, bares, bares com olhar cultural, também serem alcançadas. E esses, portanto, somam aí 340 milhões de reais já disponíveis, já à disposição como linhas de financiamento. Portanto, em primeiro lugar, suspensão do pagamento do Simples Nacional alcançando 90% das empresas. Segundo, empresas também de pequeno porte,
portanto, Simples Nacional, também passíveis de alcançar linhas de crédito com carência de 12 ou até de 24 meses, portanto, tempo suficiente para que a gente atravesse a crise, e com taxas de juros bastante significativas, né? Bastante convidativas. Só para, muito rapidamente, Samir, aí eu estou precisando já caminhar para o fim. O microcrédito, por exemplo, com taxas de 0,25% ao mês, 12 meses de carência e 24 meses para pagar, com limite de R$21.000. E as micro, pequenas e médias empresas com taxa de 0,74% ao mês, com carência de 24 meses até 60 meses para pagar em um limite de R$500.000. São linhas importantes. Esses 320 milhões de reais também sob monitoramento, né? A gente analisando se esses recursos são suficientes, se há necessidade de um aporte, né, de um recurso suplementar para alcançar a demanda toda, mas a ideia é que a gente consiga alcançar essas empresas e, de alguma forma, dar algum conforto financeiro para ela também atravessar elas, né? Atravessar nesse período tão difícil da economia do Rio, do país, do mundo como um todo. A importância que a gente tem para a manutenção desses negócios é muito grande, porque, como você bem disse, a arrecadação é importantíssima para as políticas públicas e, se a gente não estende a mão a essas empresas nesse momento, elas quebram e, consequentemente, a gente não tem arrecadação, né? Exatamente. Futuro, né? É igual os profissionais da contabilidade, eu brinco muito com meus clientes que o sucesso do meu cliente é o meu sucesso. Porque se ele tem uma empresa comigo, ele me paga um honorário. Agora, se ele tiver 20 empresas comigo, ele paga 20 honorários. E aí a lógica é a mesma para o Estado, né? É importante a gente ser solidário, se abraçar e cuidar mutuamente para que a gente possa passar efetivamente por isso com o menor impacto possível. E já encaminhando para o final, eu sei das suas inúmeras atribuições aí, ainda mais em momentos normais, muito mais agora, nesses momentos de grave crise que a gente está vivendo. A Aline Aguiar pergunta se existe a possibilidade de reduzir o ICMS a zero para os produtos que beneficiam ou trabalham a prevenção e o remediar dessa doença. Todos os produtos estão ligados diretamente ao cuidado com a saúde da população. Se existe, nesse sentido, alguma coisa. Esse é um ponto, um tema interessante, delicado, né? A gente tem feito estudos a respeito, mas é algo que a gente tem que abordar com muita tranquilidade. E de que forma? E por que a tranquilidade? Porque, nesse momento, são justamente esses produtos, álcool gel, máscara, luva, etc., que têm tido um aumento de preços absurdo, né? Alguns, e aí eu considero maus empresários, que acabam buscando um lucro fora do momento, fora do contexto. Ok, regras de mercado, oferta e demanda, né? Portanto, preços estão sendo praticados de forma muito abusiva, talvez, mas ainda que isso não seja a agenda da Secretaria da Fazenda e sim do PROCON. O fato é que isentar imposto de produtos que estão nessa situação não me parece justo do ponto de vista social, inclusive. Diferente trabalharmos a isenção ou a redução da carga tributária desses produtos quando destinados, por exemplo, a um hospital, a uma clínica, né, a uma instituição pública que cuida de idosos. Ou seja, quando há efetivamente um objetivo de atendimento de uma população carente ou do atendimento, do enfrentamento propriamente da doença, aí eu acho que nós caminhamos corretamente. Isentar aquele produto que está na farmácia, que hoje custa 3 vezes o preço que custava 2 meses atrás, ou 1 mês e meio atrás, não me parece correto. Agora, isso, do ponto de vista do discurso, é fácil, inclusive, porque eu já peguei 2 exemplos extremos, né? Agora, como na prática, como no caso concreto, a gente diferenciar isso? Então, a gente está estudando, sim, de que forma reduzir o preço, né, a carga tributária e, por consequência, o preço
daquele produto que é destinado ao hospital, ao atendimento direto da pessoa doente, da pessoa com necessidade. Outra é a gente deixar de tributar aquele que está ganhando dinheiro, o lucro, porque, com certeza, essa redução do imposto não será repassado aos preços no momento em que esses preços estão tão pressionados. Aqueles que têm ido na farmácia, quando encontram o álcool gel, sabem do que eu estou falando, né? Sabem como o preço no álcool gel subiu. Na verdade, a gente tem que criar uma cultura nova, né? Se algo pode ser deixado de legado, é realmente a gente pensar as nossas ações com o olhar do outro, né? A gente precisa ser mais solidário, precisa ser mais humano, e aí a gente consegue compreender que nem sempre alguns empresários eles não conseguem ter essa sensibilidade da necessidade da sua atuação perante a sociedade, né? Isso é difícil, mas eu acho que é um ponto que a gente vai vencer. É um legado que essa doença vai deixar para a gente, sim. E aí, a última pergunta da interação com o público, eu faço, você falou das linhas de crédito, né, que a AG Rio estava oferecendo e tudo mais. A informação que a gente recebe é que, dada a necessidade premente das empresas, essas linhas de crédito foram consultadas ou acessadas de uma maneira muito, muito rápida. Vocês têm informações se ainda existe a possibilidade de concessão de crédito nessas linhas da AG Rio que você falou? E se não, se elas já findaram, se existe a possibilidade da liberação de novas linhas de crédito para que as empresas como um todo possam acessar para se manter em pé nesse momento, e se os escritórios de contabilidade que também passam por essas dificuldades, se eles também podem acessar essas linhas. Olha, o acompanhamento da AG Rio não faz parte da minha agenda diária, né? A AG Rio está ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e, portanto, eu não tenho informação absolutamente atualizada. Agora, até onde eu sei, essas linhas estão sim disponíveis até hoje, né? Há recursos disponíveis. Na eventualidade desses recursos se esgotarem, existe a possibilidade de um reforço, né? De um aporte suplementar para que se consiga abrir, né? ou manter essas linhas abertas e a contratação de novas operações de crédito. Portanto, eu não tenho informações quanto ao fechamento dessas linhas. Mas digo e reforço, não, a AG Rio não está na Secretaria da Fazenda, e sim na de Desenvolvimento Econômico. Aquela linha específica da Secretaria de Cultura, essa, até onde eu sei, ainda não está disponível, né? A secretária da Cultura está trabalhando essa linha para disponibilizar com a maior rapidez possível. Ela ainda, até onde eu sei, ela não completou esse trabalho, a secretária Daniele Barros, né? Mas está trabalhando com muito afinco, ela tem muito cuidado com a classe cultural, né, com o setor cultural do Estado do Rio de Janeiro, e sabe da dificuldade que eles estão enfrentando. Talvez seja o setor mais impactado. O turismo, né, como um todo, entretenimento, lazer, é o principal impactado nessa crise toda. É verdade. Com o cerceamento, né, os hotéis e tudo mais, eles sofrem bastante, de verdade. É isso aí. Luiz, eu queria agradecer imensamente, em nome de todos os profissionais da contabilidade, a tua disponibilidade de estar aqui discutindo esse momento difícil com a gente. Eu queria particularmente agradecer a sua postura, que eu já estou no Conselho de Contabilidade há 6 anos, eu atuo lá como representante da classe, e só na sua gestão é que a gente efetivamente teve as portas da Cefaz aberta, fomos efetivamente ouvidos, tivemos a oportunidade de, em vários momentos, sugestionar melhorias e ações e que foram muito gentilmente acatadas e implementadas. Então, eu acho que é assim que a gente constrói realmente uma sociedade evoluída, equilibrada. Então, essa gratidão eu devo a você especialmente. Eu entendo que o nosso Estado está passando por um momento muito grave, mas o Estado do Rio de Janeiro, e isso nos satisfaz muito, ele tem sido um grande exemplo no combate a essa doença. A gente tem tido o protagonismo do nosso Estado em muitas ações, com zelo, com cuidado à pessoa, ao ser humano, à pessoa física. E eu quero te parabenizar pelo reconhecimento da Cefaz.
a importância que a profissão contábil tem no assessoramento às empresas e no auxílio ao encaminhamento das políticas públicas. O CRC está de portas abertas para a Secretaria de Fazenda. Eu já tinha sinalizado que vocês têm todos os canais de comunicação do CRC disponíveis a vocês, como implementadores das políticas que são designadas pelo governo do Estado. Eu acho que o profissional da contabilidade tem sempre o ouvido aberto para as orientações que vocês promovem, vocês nos passam. Quanto mais qualificado, quanto mais instruído o profissional da contabilidade menos dificuldades, erros, incorreções, processos administrativos precisam ser implementados. Então, essa nossa parceria tende a trazer um benefício mútuo. Eu queria passar a palavra para você fazer as suas colocações finais aí. Bom, eu queria deixar uma mensagem de otimismo. Apesar da crise ser muito severa, preocupante, a contaminação ainda não chegou nos níveis que vai chegar, infelizmente. Daqui a um mês, por aí, nós teremos índices altos, que com certeza não serão tão altos quanto outros países, como Itália, como Espanha, justamente porque, na liderança do governador Wilson Witzel, a gente fechou antes, né? A gente fez uma restrição severa à circulação de pessoas antes. As nossas curvas de contaminação são melhores do que as dos demais países, mas a situação é extremamente preocupante. Isso do ponto de vista de saúde. Do ponto de vista de economia, também igualmente preocupante por conta da recessão que inevitavelmente virá. Agora, eu queria deixar uma mensagem de otimismo, porque a gente vai enfrentar essa crise, mas a gente vai enfrentar essa crise com armas, com ferramentas para vencê-la. A gente tem que manter o otimismo durante esses meses, que não serão fáceis, mas isso vai passar. E serão 2, 3, 4 meses, e depois a gente tem condição de retomar. Então, portanto, as pessoas precisam não só manter o otimismo, mas como manter a garra, né? A gente vai ter que retomar, eu acho que essa é uma preocupação também que a gente já tem que começar a ter. A gente ainda nem entrou na crise totalmente, mas a gente tem que pensar como é que a gente vai sair dela. E a saída dela é que vai determinar se a gente recupera aquilo que a gente perdeu, né? Se a gente recupera aquela trajetória positiva que a gente tinha até 20 dias atrás e que, infelizmente, foi abortada. Mas e a parceria com vocês é fundamental, né? A gente precisa criar uma nova cultura no estado do Rio de Janeiro para reforço da nossa economia, para o bem de todos, para geração de riqueza, de emprego, e que a gente consiga levar uma vida melhor do que aquela que a gente vem levando, daquele esforço todo que a gente fez e aquele sofrimento todo dos anos recentes. Então, Samir, eu queria agradecer, deixar um abraço a você, aos contabilistas, às contabilistas. Permaneço aberto à disposição para que a gente continue colaborando e construindo esse ambiente de parceria, de colaboração, de progresso mútuo, né? De colaboração. Acho que esse é o mais importante. Eu acho que o caminho é esse, meu amigo. A gente agora vai estar muito mais aberto à interação, à colaboração mútua, e eu acredito que a gente vai conseguir, sim. Depois disso tudo, acredito que a gente volte até mais forte, porque a gente vai estar mais unido e mais sintonizado nas ações que precisam ser implementadas. Então, agradecer ao Luiz mais uma vez pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Foi extremamente esclarecedor esse bate-papo que a gente teve. E a vocês, profissionais que acompanharam essa nossa live, eu agradeço muito a participação de vocês. Peço que vocês se inscrevam em nossos canais, nos sigam nas redes sociais. A gente sempre está produzindo um material muito valoroso nesse tempo de crise para poder apoiar vocês. Todas esses decretos, medidas provisórias, toda a legislação que tem sido produzida. Existe um grupo de advogados tributaristas que estão nos assessorando, produzindo essas informações da maneira mais didática possível para manter todos vocês informados e, consequentemente, todos os nossos clientes e empresários. E a gente, se Deus quiser, vai sim superar essa crise o quanto antes, para que a gente possa, de novo, ter devolvido à nossa sociedade o que tem de bonito para viver, né? Que é a integração com as pessoas, o convívio das pessoas, essa
praia maravilhosa que a gente tem, a gente possa efetivamente voltar, ter a vida voltada ao normal. Então, na semana que vem a gente tem planejado uma nova live. O Luiz Cláudio falou sobre o papel relevante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, e a gente já tem a articulação junto com o secretário Lucas Tristão para que a gente possa, na semana que vem, discutir um pouquinho mais sobre isso também. Luiz, muito obrigado mais uma vez, muito obrigado a todos que nos acompanham aqui e um grande abraço. Até logo, obrigado.